E só, velho. História que Esse eu desconheço. Deixa meu like aqui. História completa, Infinite Train. Trem infinito. Isso eu nunca vi não, velho. A guerra tá aí, né? Então vamos Hoje eu lá. trago uma história que infelizmente poderia ser muito maior e muito mais complexa, com os pontos todos fechados. Só que infelizmente essa série, que foi pensada para ter 8 temporadas, acabou sendo cancelada e encerrada na sua 4ª temporada. Caralho. Eu realmente não te entendo, HBO Max. Mas de qualquer forma ele continua sendo para mim um dos desenhos de ficção científica mais relevantes dos últimos Ah, velho. Se não dá audiência, velho, cancela mesmo, tem jeito não. nos anos. E com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Infinite Train. E pelo próprio nome da série, tudo começa com a criação desse trem infinito que é envolto de muito mistério, principalmente sobre a sua criação e exatamente como ele funciona. Não sabemos quando ele foi criado e nem por quem ele foi criado, mas aparentemente ele existe há alguns séculos e o seu criador ou criadores pode muito bem ser seres de outro planeta. Porque como vemos, esse trem é feito de uma tecnologia bem peculiar. Ele é todo programado e criado a partir de orbes que, colocados em certos lugares, criam os objetos específicos, tendo vagões incontáveis, praticamente infinito mesmo, sendo cada um deles um pequeno universo, podendo se limitar ao tamanho daquele vagão ou até mesmo ser maior do que ele. E o mais intrigante dessa tecnologia é que, ao mesmo tempo que é um cenário virtual, afinal ele é criado a partir de códigos, eles têm capacidades reais e orgânicas, como por exemplo os alimentos criados ali podem alimentar Também isso eu nunca e vi não, sustentar um ser humano real, além também de poder criar diversas formas de vida. Muitas delas são inteligentes e podem tomar decisões por si só, porém esses seres são conhecidos como habitantes e são incapazes de sair do trem. E aí que chegamos até o objetivo, o propósito do trem. Ele aparece para pessoas que estão passando por um grande dilema na vida e que precisam reconhecer os seus erros e aprender com eles, assim se tornando uma pessoa melhor. Então acontece da seguinte forma: primeiro o trem aparece para aquela pessoa que está passando por aquele momento na vida. Então logo ela entra em um estado de dormência, é colocado dentro de uma cápsula e levada até... Caralho, pelo que eu pesquisei aqui rapidamente aqui pela IA do Google mesmo ali, falta de definir um público-alvo, né, velho? Porque ela às vezes se parece muito adulta para criança e às vezes muito infantil para adulto, né, velho? Então não chegaram a uma coerência sobre isso. E corte de gastos, né? Depois da fusão com a Disney, um negócio assim que rolou. Aí foram cancelando alguns projetos e um deles foi o desenho, né? O trem aparece para aquela pessoa que está passando por aquele momento na vida. Então logo ela entra em um estado de dormência, é colocado dentro de uma cápsula e levada até o vagão das fitas. Lá uns robôs chamados de porteiros vão cuidar daquela pessoa, colocando-as em um solo gosmento, extraindo as suas memórias e transformando-as em uma fita cassete. E aí então elas são transportadas por meio de tubos até o vagão do número, onde por meio de cálculos e fórmulas desconhecidas, as atitudes daquela pessoa serão julgadas e transformadas em um número. Quanto maior o número, mais problemático foi as ações que ela teve em sua vida. E aí então ela volta para sua cápsula e aparentemente é mandada de forma aleatória a algum vagão do trem, começando a sua jornada, onde o condutor do trem, que é o One, explica para ela que ela tem que resolver os assuntos relacionados ao seu problema na sua vida fora dali, e que toda vez que você consegue realizar algo nesse sentido e se transformar em uma pessoa melhor, o seu número vai ficar cada vez mais baixo, e quando ele chegar até o número 0, uma porta aparecerá e você poderá voltar para sua realidade novamente. Porém, se essa pessoa continuar insistindo nos seus erros, o seu número, ao invés de diminuir, vai começar a aumentar, impossibilitando ela a sair do trem. E uma nota aqui é que o tempo passa da mesma forma, tanto no trem quanto na vida real. Então, por exemplo,
se a pessoa passar 3 meses no trem, quando ela voltar para a vida real, vai ter passado 3 meses lá também. E a gente não sabe exatamente a localização do trem. A gente vê ele andando sem parar em um deserto com um céu vermelho, mas não sabemos se aquilo é dentro da Terra, se é uma dimensão paralela ou até mesmo em um outro planeta. Mas enfim, agora a gente já sabe bastante sobre como tudo isso funciona. Vamos mergulhar nas histórias dos personagens que conhecemos nessas 4 temporadas. Bom, primeiro com certeza vem os habitantes do trem. Criados por um ser misterioso, destaco aqui a existência do One-One. Criado para ser o condutor do trem, ele é responsável pela criação de novos vagões e pelo gerenciamento dos já existentes, sempre com o objetivo de ajudar os passageiros a passarem por experiências específicas importantes para a sua jornada ali dentro. Depois disso, a primeira passageira que a gente tem conhecimento a entrar no trem é a gata Samantha, que está ali há pelo menos 150 anos. No meio desse tempo, lá no mundo real, uma garota chamada Amelia Hughes cresce e passa toda a sua infância com um garoto chamado Auric Timmons. Depois de tantos anos, eles acabam se apaixonando e começando um relacionamento, e partilhavam até mesmo do mesmo sonho, entrando para a escola de engenharia juntos. E por enquanto a vida era muito boa. E mais ou menos nessa época nascem 2 garotos, Ming Park e Ryan Akagi, que desde o seu nascimento estavam destinados a serem melhores amigos. E assim eles passariam a sua infância. Então 10 anos depois, a Amélia e o Auric acabam se formando e ela pede ele em casamento. Só que antes que eles pudessem se casar, o Auric acaba se envolvendo em um acidente e acaba morrendo. A Amélia estava devastada, desesperada e procurava por uma resposta quando ela se depara com um trem. E lá ela ficaria por muitos anos. Não se sabe como, mas em algum momento ela conseguiu chegar até o motor e conhecer o One-One, que nessa época era conhecido apenas como One, ele não era dividido. E junto com ele ela acaba presenciando a chegada de Min e Ryan. 2 passageiros ao mesmo tempo é algo muito raro. E isso aconteceu porque eles tinham algo juntos a resolver. Quando eles estavam no ensino médio, eles sonhavam em ser uma banda. Na verdade, uma dupla. Só que quando eles foram apresentar na batalha de bandas da escola, o Min acaba surtando e fugindo, deixando o Ryan apresentar sozinho. E isso fez com que eles se separassem. O Ryan continuou com a sua carreira musical, enquanto o Min apenas trabalhava duro no restaurante para juntar dinheiro e entrar para a faculdade. E então, depois de anos, os dois acabam se encontrando e tendo uma discussão. Isso faz com que o trem apareça para eles e eles entram juntos. E quando eles acordam, eles são recepcionados pela Cass, um sino voador que já teve uma história com um outro passageiro, o Jeremy Bradford. Um dia ele acabou se envolvendo em um acidente de carro sob uma neblina, onde ele sobreviveu, mas a sua mãe e a sua irmã acabaram morrendo. E assim o trem acabou aparecendo para ele e lá ele viveu durante 5 anos tentando achar uma maneira de voltar para casa. Ele ficou muito amigo da Cass e também da Morgan, que é um castelo vivo gigantesco. Um dia, então, conversando com a Cass, ele fala sobre todo o sentimento de culpa que ele tinha dentro dele por aquele acidente. A Cass então fala que esse é o seu problema, que ele ainda está dentro daquela neblina, fazendo assim ele superar essa questão e finalmente abrir um portal para sua casa. Porém, isso deixou a Morgan muito furiosa. Ela amava o Jeremy e não queria que ele fosse embora. E desde então ela brigou com a Cass, expulsou ela dali e elas não se falaram por muito tempo. Aí depois a Cass acaba se encontrando com o Ming e com o Ryan e se junta a eles em sua jornada para eles aprenderem a trabalhar em equipe. E realmente tem muitos altos e baixos, eles conhecem diversos seres ali dentro, deixam muitos deles furiosos e no meio de tudo isso eles vão aprendendo a história um do outro, até que a Cass levou eles até a Morgan. E no meio de toda essa história aconteceu os movimentos da Emilia para tomar o poder do trem. Isso porque quando ela descobriu que o One-One era responsável pela criação dos vagões, ela pediu para que ele fizesse um vagão recriando a sua realidade onde o Auric ainda existisse. Ela queria literalmente viver um mundo de mentira para não enfrentar a dor e sofrimento que ela passou. E claro que o One-One não poderia fazer isso. Então, com todo o seu conhecimento e inteligência,
inteligência, ela conseguiu de alguma forma hackear o sistema do trem, tirando o One-One do posto de maquinista. E foi provavelmente nesse momento que ele acabou se partindo em dois, porque ficou realmente muito abstrato como ela conseguiu fazer isso. De qualquer forma, ela acabou enviando ele até o vagão de neve, que por conta da sua estatura ele seria incapaz de chegar até a porta e sair de lá. Agora ela estava no controle total do trem, transformando em uma das cápsulas em uma espécie de robô onde ela conseguia fazer os seus hackeamentos. Ela começou o seu plano que o One-Man não queria fazer: criar um vagão que reproduzisse o seu mundo. Só que isso claramente não era uma tarefa fácil e também era contra as regras do trem, o que faria o seu número ficar extremamente alto. Então sua história acabaria se unindo com a do Ming e do Ryan quando ela os visita em forma de comissário e acaba tirando a bota deles. Só que logo após isso eles finalmente acabam se resolvendo. Tanto a Cass, que acaba pedindo desculpas para o Morgan e para todos aqueles que ela já fez mal no passado, tanto para o Ming e o Ryan, que acabam se desculpando por tudo que eles já fizeram e verdadeiramente conseguem o perdão um do outro, fazendo assim com que eles cheguem no número 0 e finalmente abram o portal para sua casa. Já Amélia continuou os seus experimentos tentando criar um vagão recriando seu mundo, porém as coisas não saíram como ela planejava. Toda a criação que ela tentava fazer eram ocupadas pelas tartarugas. Então quando ela foi tentar recriar a própria figura do Auric naquele mundo, ela falhou miseravelmente criando uma garotinha chamada Hazel, que seria meio humana e meio tartaruga com um número falso em sua mão. Este número que seria exatamente o mesmo que a Amélia tinha quando ela chegou no trem. Roubando as orbes de outros vagões, como o de Corguinha, ela tentaria recriar aquele mundo em que ela vivia. Porém ela deixou as coisas inacabadas e um completo caos. Voltando pra Terra, a gente conhece a história de uma garotinha chamada Grace Monroe, que cresceu em uma família extremamente rica, porém os seus pais nunca deram a atenção devida pra ela. Eles sempre contrataram assistentes e tutores pra ela, insistindo nessa educação particular que fez ela crescer uma garota extremamente solitária e triste. E esses sentimentos foram se acumulando até chegar ao ponto dela cometer pequenos furtos apenas para chamar a atenção dos seus pais. Claramente ela estava muito perdida e foi nesse momento que o trem apareceu para ela. E lá ela acabaria conhecendo e ficando muito amiga do Simon Laurent, um garoto que está no trem desde muito jovem. Quando ela era bem criança, ele acabou se encontrando com a gata Samantha e os dois começaram a viajar juntos por alguns meses e eles ficaram muito próximos e muito amigos. Só que infelizmente em um dia eles estavam sendo perseguidos por um Gon dentro do vagão das caixas. Correndo desesperados, a gata acaba entrando em um buraco do qual ele não conseguiria passar, deixando o Simon para trás e só percebendo isso depois. E isso mudaria completamente a visão do Simon ali dentro do trem. Mas enfim, os anos passariam até a chegada da Tulip. Ela que, assim como a Grace, tinha sérios problemas de relação com seus pais, que não passavam e nem procuravam conseguir arranjar um tempo para passar com ela. E isso sempre afetou desde muito pequena. E tudo isso piorou ainda mais quando seus pais se divorciaram. Ela tinha um ou outro amigo como a Michaela, mas o que ela gostava mesmo era de passar o tempo sozinha em seu computador. E ela estava muito animada para ir para um acampamento de game design quando a sua mãe dá a notícia de que nem ela e nem seu pai poderiam levá-la. Ela fica extremamente furiosa com isso e com todo esse sentimento acumulado, ela decide que vai a pé até o acampamento. E é no meio dessa viagem que ela acaba se deparando. Essa é a garota da capa, né, velho? Até o momento tá pensando aqui, caralho, será que não tem um protagonista, velho? A gente tá acompanhando casos diferentes, né, velho? Parece que talvez seja um desenho meio episódico, né? Pelo menos passou essa impressão pra mim. Mas sei lá, mano, até na música que eu vi falava bastante dessa personagem aí, velho. E na capa do desenho também tem ela. Com o trem. E logo ela acaba acordando no vagão de neve, que era muito parecido de onde ela tava, né? Então ela não percebe que ela mudou de lugar. E lá no meio ela acaba se encontrando com o One-One, que sofria de amnésia e acaba se juntando a ela. E logo ela encontra a porta e vê que na verdade ela tá dentro daquele trem. E a primeiro momento ela acha aquilo muito divertido. Ela vai pro próximo vagão, recria o seu jogo, mas logo descobre que ela tem um número verde misterioso na sua mão. E quando ela sai daquele vagão, ela vê aquele deserto e
uma pessoa sendo incinerada por uma luz vinda do céu. E aí que ela percebe que a coisa tava feia pro lado dela. Ela tenta fugir do trem indo na parte de deserto, mas acaba se deparando com os Goms. Esses monstros meio barata, meio cachorro, que tem o poder de literalmente sugar a sua alma até que você morra. Então, depois de fugir deles, ela percebe que ela tem que encontrar uma maneira de sair daquele trem. E o jeito mais lógico para ela seria chegar até o primeiro vagão, onde ela encontraria um maquinista e falaria com ele para sair dali. E uma de suas primeiras paradas é em Corgynia, um vagão que é um universo gigantesco de um reino liderado pelo Atticus. Esse cão Korg que é a coisa mais fofa do mundo. Só que logo a Tulip se encontraria com o comissário, que tinha sido mandado para lá pela Amélia para ele recolher orbes daquele mundo que ela ia usar para tentar recriar o Auric e o seu mundo. E sinceramente ele é muito assustador e ainda tem metralhadoras no lugar dos olhos. Não dá, cara. A Tulip acaba entrando em batalha com ele, mas claro que ela não ia conseguir nada. Até que aparentemente sem motivo, quando ele entra em contato com o One-One, ele para na hora e acaba fugindo. Então depois de todo o dano que o comissário fez em Corgynia, o Atticus decide ir atrás dele junto com a Tulip e o One-One para trazê-lo e julgá-lo pelos seus atos. E aí então eles se deparam com a gata, que nesse momento está secretamente trabalhando para a Amélia, então por isso ela tenta enganá-los. Ela se faz de sonsa, finge que não conhece muitas coisas ali, sendo que na verdade ela é muito experiente e sabe até mesmo a verdadeira identidade do One-One. Porém ela não falaria nada para eles porque ela estava sendo ameaçada fisicamente pela Amélia. O seu plano então era tentar prender a Tulip dentro das suas próprias memórias. Porém ela consegue sim escapar e continua sua jornada sem saber que a Amélia já está atrás dela. Afinal ela seria ameaçada pelo verdadeiro maquinista que é o One-One. E o próximo vagão importante pra gente é quando a Tulip chega no vagão cromado. E lá ela acaba se deparando com a Tulip do espelho, ou TE como abreviação. E embora inicialmente ela tinha o plano de enganar a Tulip verdadeira, elas logo percebem que teriam que trabalhar junto em equipe para que elas conseguissem sair daquele vagão. Principalmente a TE, que estava sendo perseguida pela polícia do espelho. Então, percebendo essa situação, a Tulip decide ajudar a TE a escapar do seu mundo. Usando o reflexo da sua multiferramenta, ela consegue trazer a TE para aquele lado também. E agora, com tudo resolvido, a TE decide trilhar o seu próprio caminho e as duas se separam. E nesse momento, não sabe exatamente quanto tempo depois desse incidente, começam os eventos da segunda temporada, que acontecem na verdade junto com os acontecimentos da primeira temporada. Mas para não ficar muito confuso, vamos acabar a história da Tulip, depois a gente conta a da TE. E bom, eles acabam chegando até o vagão da piscina de bolinha, e lá eles são atacados pelo comissário e depois pela própria Amélia em forma de maquinista. E depois de uma grande batalha, o Atticus acaba sendo transformado por ela em um Gom. A Emília com o comissário fogem e ele quase suga a alma da Tulip. A sorte é que a consciência que ainda resta dentro dele acaba lutando e ela consegue prendê-lo. A gata então decide ajudá-la, mostrando para ela a fita da própria Amélia, que revela sua verdadeira identidade e motivação, e ainda leva a Tulip até o motor, para assim ela conseguir resolver esse impasse e quem sabe também ficar livre da Amélia de vez. E lá eles entram em uma grande luta novamente. O One-One consegue tomar de novo seu posto como maquinista do trem, a Tulip consegue quebrar a cápsula da Amélia e revelar a sua verdadeira forma, e por fim trazer o Atticus à sua forma de Korg novamente. A Tulip acaba tendo uma conversa com a Amélia, dizendo que ela deve parar de viver o seu passado, ressignificá-lo e seguir em frente, e quem sabe um dia até mesmo sair do trem, o que seria uma tarefa muito difícil porque ela tem um corpo inteiro cheio de números. E sobre essas experiências com a Amélia, a Tulip consegue ressignificar os seus próprios problemas, resolvendo a sua questão inicial com o trem chegando ao número 0, abrindo seu portal e podendo voltar para casa. Essa experiência realmente traria uma grande mudança para a vida da Tulip, que agora tem uma relação muito melhor com seus pais. Porém, nessa última cena, o que podemos ver também é que ela está completamente sem o seu reflexo. E é aí que voltamos para a Tulip do espelho. A primeira coisa que vemos sobre ela é que ela ressignifica o seu próprio visual, cortando seu cabelo, sua roupa, fazendo furos na orelha, uma personalidade muito mais punk em relação a Tulip. Porque essa temporada fala muito mesmo sobre a busca da sua identidade. É muito legal porque rapidamente fica claro que ela não é a Tulip, e nem uma versão espelhada dela. Ela tem que, por conta própria, descobrir quem ela é, ao mesmo tempo que ela foge da polícia de espelho, tomando muito cuidado e pintando de spray qualquer coisa que possa refleti-la.
porque se isso acontecer, os policiais vão conseguir vê-la e ir atrás dela. Então ela acaba se deparando com um passageiro, o Jesse Kosei, e também o Alan Drácula, que é um servo com capacidades de mutação. O Jesse com a TE teria um início bem difícil, e acabariam brigando um pouco, mas logo a TE decidiria ajudá-lo a chegar ao número 0 para ele conseguir sair do trem. E no meio dessa jornada tentar conseguir um número para ela também. Afinal, ela era considerada uma habitante, então ela não poderia ter um número. E assim ela continuaria sendo uma fugitiva, só que ela nunca contou isso pro Jesse. E quando ele descobre, ele fica bem chateado, ao mesmo tempo que a TE descobre o problema do Jesse. Ele tem um grande problema de conseguir se defender e impor a sua opinião sobre os outros quando ele acha que aquilo está errado. E essa troca acaba meio que fortalecendo a amizade entre eles. Então logo eles se deparariam também com a gata Samantha, que continuava sua vida no maior estilo vigarista. Nesse vagão eles precisavam ganhar os jogos para conseguir abrir a porta de saída. Só que eles acabam se deparando com uma figura misteriosa mascarada que também está jogando contra eles. E no meio desses jogos a TE fica muito triste, porque afinal os passageiros eram privilegiados e ganhavam mais pontos do que ela, que era uma habitante. Ela tenta fugir dali, mas o Jesse vai atrás dela, o que aumenta muito a consideração entre eles e abaixa bastante o seu número também. Só que antes que eles conseguissem ganhar no jogo, a figura mascarada ganha primeiro e abre a porta para revelar que ela só queria realizar uma invasão naquele vagão. Essa figura mascarada era a própria Gracie, que agora fazia parte de um grupo de jovens conhecidos como Apex, que são identificados por umas ondas vermelhas na sua cara, que representam a forma robô da antiga maquinista, que era a própria Amélia. E eles fazem isso porque eles acreditam que ela é a verdadeira maquinista e que o One tomou seu posto e está fazendo uma lavagem cerebral em todo mundo para eles acreditarem que o objetivo do trem é levar o seu número até o 0, sendo que na verdade o que eles realmente acreditam é que quanto maior o seu número, melhor, porque o propósito do trem seria literalmente uma fuga da realidade, um lugar onde eles poderiam fazer o que quiser e que todos os habitantes e as coisas criadas ali foram feitas para servir os passageiros. Então eles menosprezam até a última gota qualquer coisa que não seja um passageiro, vendo aqueles que têm os números baixos como fracos e aqueles que não têm nenhum número chamados de nulos. E eles acreditam que esses são incapazes de ter sentimentos e pensamentos de verdade. E lembrando que agora o Simon está junto com ela e os dois são meio que os cabeças desse grupo. O Jesse então, por conta própria, acaba percebendo que o que a Apex estava fazendo era errado. E ele finalmente tem a coragem de se opor a isso, voltando a ficar com a TE, e isso resulta que o seu número chega a 0 e o seu portal se abre. E ele tenta fazer com que a TE vá junto com ele, porém isso não era possível. E assim ele tem que ir embora sozinho. E logo após isso, a Gracie acaba traindo a TE, usando um espelho para invocar os policiais que correm atrás dela, e um deles consegue se prender a TE. Porém eles estavam na parte de fora do trem e um vagão acaba vindo por cima, fazendo eles pularem para fora do trem, e o policial acaba perdendo metade do seu corpo. E depois de muito, mas muito esforço, a TE com a Alan Drácula conseguem voltar para o trem e eliminar o policial, esmagando ele contra a roda até o corpo dele ser reduzido a nada. Ela fica extremamente abalada com isso, claro, ela acabou de matar um homem, mas logo ela se depara com uma cápsula de um recém-chegado, então ela pula dentro dela, retira o passageiro de lá e chegam até o lugar onde os passageiros são preparados e tem o seu número gravado na mão. Lá ela tenta burlar o sistema e fazer com que o número seja gravado na sua mão, mas é completamente inútil. O laser passa diretamente por ela e isso faz ela pirar completamente. Ela fica tão furiosa que começa a destruir todos os robôs por ali. Isso, claro, que chama atenção e o comissário acaba aparecendo, pilotado nada mais nada menos do que pelo próprio One. Ele a reconhece como reflexo da Tulip, mas mesmo assim recusa dar um número para ela, porque ele diz que ela é um habitante, ela não pode receber um número e que a sua verdadeira função é ajudar os passageiros. Ela tá ali para esse motivo e não para tentar sair do trem. Só que logo eles percebem que o número do Jesse, que tinha chegado a 0, está em processo novamente, ou seja, ele estava voltando para o trem. E quando ele finalmente volta, eles assistem a sua fita e a TE vê o quanto ela cresceu ao lado dele. E agora o problema que trouxe ele de volta para o trem é de que ele tinha deixado uma amiga para trás. Então, ao mesmo tempo que o One tinha que cumprir o objetivo do trem, que era ajudar o Jesse, ele não podia ajudá-lo de verdade, porque a solução do problema do Jesse seria a quebra de outra regra do trem, que é no caso um habitante acabar deixando o trem. E dessa
dessa forma, ele entra em parafuso, ele entra num loop infinito tentando resolver algo que na verdade é um dilema. A resolução de uma coisa era o problema da outra, e assim ele ficaria infinitamente. Com isso, a própria estrutura da realidade do trem começa a entrar em colapso, e pra piorar, o policial do espelho acaba aparecendo e entrando na briga também. Por fim, a Tulip acaba refletindo o número do Jesse na sua mão, e isso foi o suficiente para que o One aceitasse a sua condição, abrindo então 2 portais para o mesmo lugar, onde ela e o Jesse puderam sair juntos. Eles acabam parando na frente da casa do Jesse, e a TE conhece o seu irmão mais novo, o Nate, e quando ele pergunta para ela qual era o seu nome, ela olha para aquele cenário maravilhoso do pôr do sol, e depois, pela primeira vez, o seu reflexo naquele lago sem nenhuma preocupação de ser perseguida. E assim ela decide que daquele dia em diante ela se chamaria Lake, que é no caso o lago em inglês. E assim chegamos finalmente ao último arco cronológico da série, com a história da Gracie, do Simon e seus ideais dentro do trem. Então, logo depois deles terem se encontrado com a TE e o Jesse, o grupo Apex vai para o próximo vagão para atacá-lo. Porra, eu acho que é o melhor desenho que a gente viu aqui até agora então, viado. Gravity Falls, o outro lá, eu acho que nenhum desenho desse aí tem nota 9, velho. Esse, no caso, era o vagão inacabado que a Tulip já havia passado. Porém, antes que eles conseguissem destruir tudo por lá, o vagão começa a mudar de posição, fazendo com Ah, tá, achei que era esse daqui. que a Gracie e o Simon se separassem do resto do grupo. Então, com seus equipamentos danificados, a única maneira deles voltarem para o grupo seria a pé mesmo. E dessa forma, eles acabam se encontrando com a Ray. Então esse aqui deve ter nota 7, quer ver? Igual os outros, velho. Tudo no mesmo balaio, velho. Infinity. E errado, porra. Cadê? Falta um e aqui, ó. Brian aqui, ó. Não. Tem nota. Ainda assim tem a nota maior do que o dos outros lá, velho. Só de. É que eu não vi do Avatar, né? A Lenda de Yang. É esse aqui, velho. Eita porra. Eu não sei se esse aqui é a Lenda de Yang. 9,3, viado. Caralho, o Avatar acho que eu ganhou então. Série. A 7ª série mais bem avaliada do IMDb. Ganhou um Prime Time Emmy. 9 vitórias, 7 indicações. Caralho. Porra, Avatar Gucci, velho. Avatar já ganhou tudo, velho. Separassem do resto do grupo. Então, com seus equipamentos danificados, a única maneira deles voltarem para o grupo seria a pé mesmo. E dessa forma, eles acabam se encontrando com a Razel, a garotinha que tinha acidentalmente sido criada pela própria Amélia. E mesmo seu número não sendo funcional e nem mesmo brilhar, eles acabam recrutando ela como uma nova membro da Apex. Porém, a Razel era muito amiga de um habitante, um gorila chamado Tuba. E claro que a Gracie e o Simon não confiavam nele, porque eles não confiavam em ninguém que não fosse um passageiro. Só que naquela situação eles não tinham muita escolha. Essa treta do Bonnie do iPhone aí, e planejando se livrar dele forma mais foi pra até frente. bom, velho. Porém, conforme eles vão Anime grande de porrada, velho. A Gracie vai aprendendo mais sobre a história do Tuba junto com a Razel, o que faz ela ter cada vez mais empatia pelo gorila. E assim ela vai lentamente percebendo que o seu ideal e o da Apex podem não estar corretos. Querendo Isso escamar faz com que seu número vá diminuindo. pra chegar Só que o filho da mãe do Simon pensa completamente diferente e acaba assim matando o pobre Tuba. Uma das cenas mais tristes e devastadoras desse desenho. A Gracie sente isso na pele, mas principalmente a Razel, que fica tão devastada que acaba mostrando a sua verdadeira de patrocinar, escamar se o Bono já substituiu o anime e patrocinou mais episódios pra ser impossível do iPhone escamar. Porque se ele quisesse escamar agora, teria que... Além do anime, já foi pro saco, ele substituiu o Lot lá.
Aí, pra escamar o LOTM, ele teria que pagar o dobro, né? No caso, seria 500 conto, tá ligado? Só que Ele não por sorte compensa. apenas a Grace acaba vendo aquilo e promete que o Simon não iria ficar sabendo disso, porque se ele soubesse ele literalmente ia tentar matá-la também. Eles então continuam sua viagem e usando o aparelho que o Simon tem, que consegue identificar os passageiros no trem, eles acabam descobrindo que o que eles estavam indo atrás não era um grupo gigante de pessoas, mas sim na verdade era apenas a própria Amélia. E todos aqueles identificadores era porque ela tinha um número infinitamente gigante por todo o corpo dela. E eles acabam conversando com ela, que explica que todas as suas criações sempre tinham tartarugas. E a Grace logo entende que a Razel pode ter relação com isso. Dessa forma, ela fica cada vez mais preocupada e duvidando sobre o seu verdadeiro propósito. O Simon meio que sente isso e eles acabam se estranhando. Então ele decide que o melhor a fazer é continuar sozinho, deixá-la pra trás junto com a Razel, na esperança de que ela volte por si só. E sem ele saber, a Amélia acaba ajudando as duas, que depois de conhecer a sua história, a Grace finalmente entende que o verdadeiro objetivo do trem é chegar até o número 0, não ao contrário. O Simon acaba se encontrando de temperatura novo 1, com elas, mas ele não entendi. acredita na história da Amélia. E ao invés disso, ele acredita que ela se perdeu como a verdadeira maquinista do trem, que está trabalhando para o One One e quer fazer lavagem cerebral na Grace. E claro que ela acha aquilo ridículo e dá risada dele. Ela não tem todos aqueles números como uma filosofia ali dentro do trem. Ela apenas fez as escolhas erradas e sofreu as consequências por isso. Ela entende, pelo menos agora, o verdadeiro motivo de estar ali. E eu fico muito bravo que não vai ter continuação, porque existem até storyboards da quinta temporada que provavelmente explicaria muito mais sobre a história da Amélia. E pra mim ela é uma das personagens mais interessantes. Mas enfim, naquela noite o Simon acaba presenciando a forma de tartaruga da Razel. A Grace se finge de louca, ferindo muito os sentimentos da Razel, só que isso foi pra nada, porque logo depois ele descobre que ela tava mentindo e que ela já sabia sobre isso. E como ele é um verdadeiro maluco, é claro que a Razel não se sentia mais segura junto com ele. Então eles decidem se separar. A Razel ficou com a Amélia para descobrir mais sobre a questão entre elas, e a Grace acabou indo com o Simon, mas só que muito chateada. E ela acaba despejando todo esse ódio em cima dele. Eles começam a brigar e ele acaba prendendo ela dentro da sua própria memória, enquanto ele sai em busca de encontrar o Apex novamente. E a Grace, dentro da sua memória, acaba descobrindo o verdadeiro erro na sua jornada. Ela tinha um medo constante de decepcionar os outros e acabar sozinha. E por isso, mesmo tendo sentimentos pelo Tuba e pela Razel, ela acabou optando por passar pano e ficar do lado do Simon. Só que agora era exatamente isso que estava acontecendo com ela. Ela simplesmente decepcionou todo mundo e estava completamente sozinha. Mas também foi isso que fez ela conseguir enxergar tudo isso. Ela acaba pedindo desculpas para a Razel e assim ela consegue sair da sua memória, agora determinada a mudar. Ela conserta todo o estrago que o Simon fez naquele vagão que eles estavam e sai também em busca do Apex. Porém, quando ela finalmente os encontra, eles estão sob o comando de um totalmente desequilibrado e maluco Simon, que declara ela como uma nula, uma traidora do Apex e que deve ser jogada nas rodas do trem. Então eles acabam em uma grande batalha e a Grace não teria sobrevivido se não fosse os habitantes que ela havia acabado de ajudar, que voltaram naquele momento e ajudaram ela. Já o Simon, que estava completamente consumido pelo seu desejo de poder, acaba sendo preso por um Gon que suga completamente a sua alma até a sua morte. Então a Grace se redime de tudo e explica para os membros do Apex que eles estavam fazendo tudo errado nos últimos tempos. E por isso ela não poderia mais liderá-los. E com isso seu número desce drasticamente e agora ela poderia trabalhar para conseguir chegar até o 0. E o que acontece com o resto dos membros do Apex fica no ar, assim como muita coisa nesse desenho. Fica claro que eles tinham grandes pretensões de contar uma história maravilhosa no futuro. E eu sinceramente desejo que isso aconteça. Não é possível que a HBO Max não vai se arrepender de cancelar um desenho tão maravilhoso. Então eu espero que nos próximos anos a gente possa ouvir essa notícia de que Infinite Train irá voltar. Eles tinham tudo planejado, gente, era só produzir, cara. Mas enfim, enquanto isso não acontece, essa, meus amigos, é a história completa de Infinite Train. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. E deixa um comentário aqui embaixo qual é a sua temporada favorita de Infinite Train. Se quiser, também compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Infinite Train ou que não conhece, assim ele pode conhecer, sem
inscreva no canal, ative o sininho e todas essas coisas que me ajudam demais, beleza? Então é isso, aquele grande beijo no seu coração. Pô, maneiro, hein? Melão. Mais um desenho parece sensacional, velho. E pela nota ainda que a gente viu ali, parece muito bom mesmo, velho. Parabéns pelo vídeo aí, Hora da Conversa, né, velho? Não, Hora da Conversa. Eu peguei o Hora da e misturei com o segundo nome que é Conversa, velho. Hora da História e Conversa Atum, velho. Parabéns, meu querido. Sensacional, velho. Um dia nós tem que ver, velho. Isso aí fica tudo... Cara, desenho nessa live só vai depender do meu filho, velho. Porque o resto, velho... Depender do resto, patrocinar desenho, eu vou ficar igual o que foi chupado ali até morrer, velho. Ficar só o osso. Enfim. Muito bom, muito bom. O homem é um cavalo forte de coração